Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Pode se assentar. Eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia. Eu gostaria que você abrisse no livro de Gênesis. Gênesis, capítulo 4. Gênesis, capítulo 4. Gostaria de ler com você o versículo 9. Nós estamos começando hoje uma série de mensagens falando sobre aprenda a cuidar usando as Escrituras. Aprenda a cuidar, nós estamos na estação cuidado, né? Nós precisamos aprender a cuidar uns dos outros usando a palavra de Deus. Mas Gênesis capítulo 4, versículo 9, registra o seguinte, é uma palavra assim conhecida, você vai se lembrar. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei, acaso sou eu tutor do meu irmão? Você já ouviu falar em planejamento familiar? É muito provavelmente você já ouviu falar. E possivelmente você que é casado aí, fez ou tem um planejamento familiar. Planejamento familiar é quando você considera quantos filhos nós vamos ter. Quantos são? Quantos? Vamos ter 30? Não vai dar. Então 15, 5, 2. Quantos filhos? Agora, Deus tem um planejamento familiar. Deus fez um plano a respeito de quantos filhos Ele queria ter. E Romanos 8, 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Irmãos, que interessante, não é? Que interessante. Jesus Cristo, primeiramente, é chamado de o unigênito Filho de Deus, porque o único que de fato expressa quem Deus é. O Deus Filho, ele é a imagem, a perfeita imagem de Deus. Mas o Senhor Jesus foi enviado, ele veio ao mundo realizar uma obra através da qual nós seríamos transformados também em filhos. E aí ele deixa de ser o unigênito, o único gerado, para ser o primogênito, o primeiro gerado, o filho mais velho, o primogênito entre muitos irmãos. Então Jesus é o irmão mais velho no planejamento de muitos irmãos. Muitos irmãos é um plano de Deus. Deus planejou que fôssemos muitos. E aí eu começo a pensar aqui em Caim, primeiro filho de Adão, o filho mais velho. Eu falei aqui de Jesus, o filho mais velho, mas o exemplo que eu tenho aqui, que eu li aqui, Gênesis 4, 9, é Caim, o irmão mais velho. Qual que é o problema de Caim? Deus faz a pergunta: onde está o teu irmão? Não porque Deus não soubesse onde Abel estava, mas Ele queria provocar Caim, para que Caim pudesse pensar onde que ele estava. Caim precisava saber não onde Abel estava, ele sabia, mas ele precisava agora saber onde que ele, Caim, estava. Qual era agora a posição dele, uma vez que ele tinha matado o seu irmão Abel. E ele disse: não sei. Ele está tão cego que ele não consegue enxergar o seu próprio problema. Ele não consegue enxergar qual é o seu próprio problema. E qual que é o problema de Caim? O problema de Caim não é só, em resumo assim, o assassinato do irmão. O problema de Caim
a indiferença. Veja que ele está indiferente, mesmo agora, quando Deus o aborda, ele está indiferente, ele está aborrecido de que alguém, mesmo que seja Deus, fale com ele sobre o seu irmão. Alguém disse, e eu concordo, que a indiferença seja contrário ao amor, mais do que o ódio, porque às vezes quando a pessoa odeia, ela ainda, às vezes aquele negócio é meio misturado, às vezes é uma confusão, uma turbilhão ali de emoções. Às vezes a pessoa está odiando porque ama, e porque tem feridas naquilo, e às vezes aquilo que ela expressa como ódio não é necessariamente uma antítese do amor, mas a indiferença é mais identificada com o contrário do amor. E ele está indiferente ao irmão, e a pergunta que eu quero fazer de verdade não é a respeito de Caim, claro que é a respeito de nós, né? E eu quero te perguntar: será que não é esse, talvez, o nosso problema, quando nós não queremos cuidar uns dos outros? Será que não é esse o problema? Será que não é esse também, essa síndrome, né? Essa doença, essa maldição que está sobre Caim? Será, porventura, que essa maldição do pecado, ela ainda está fazendo discípulos entre os filhos de Deus? Como é que nós estamos lidando na prática, na verdade, na realidade, com os mandamentos recíprocos? Nessa semana, no nosso pequeno grupo, a gente respondeu uma pergunta que foi: como que a ressurreição altera ou muda a sua vida na prática? E aí, eu conversando ali com o meu pequeno grupo, assim, eu disse para eles assim: deixa eu te falar aqui, para entender o que é esse negócio na prática. Vamos imaginar aqui que tem um sujeito ali chamado José, que ameaçou você de morte, ele disse que ele vai te matar. E aí eu chego aqui, chego aqui nessa salinha aqui, nós estávamos na copinha da minha casa ali, e eu chego aqui e falo assim: o José está subindo a escada. O que você faria? Você ficaria sentado? Ao menos você não se levantaria? Você tomaria alguma atitude? Porque quando nós sabemos da realidade da ressurreição, o que ela significa, quando nós sabemos o que significa vida eterna ou morte eterna, nós temos que tomar uma atitude. Então é nesse espírito que essa pergunta está aqui, na prática. Porque é muito fácil dizer que eu acredito na ressurreição, é muito fácil dizer que eu acredito em Deus, é muito fácil eu dizer que eu acredito que os mandamentos recíprocos, todos aqueles mandamentos de uns aos outros, amar uns aos outros, orar uns pelos outros, etc., que eles são, bacana, está na Bíblia, é de Deus, eu concordo, mas na prática, como é que isso está funcionando na sua vida? E a igreja não é uma coisa assim, um grupo muito certinho, não. Igreja é um pouco caótica. Se você está acostumado com a igreja, você sabe que é. Se você está chegando agora, já vou te avisando que a igreja não é o lugar das pessoas perfeitas. A igreja é um lugar cheio de pessoas problemáticas, cheio de pessoas que estão lutando contra os seus próprios pecados, cheio de defeitos, gente que está procurando cura, mas não quer dizer que é o bom, não quer dizer que é o santão, não. Nós estamos aqui em humildade, buscando a Deus. E o Paul Tripp, que é um pastor, um escritor, essa semana eu até comentei com os irmãos da equipe, ele escreveu um livro e ele diz assim que o caos da igreja é um caos planejado. Essa coisa de Deus colocar essas diferenças, Deus colocar pessoas problemáticas ao lado de pessoas problemáticas, e isso é plano de Deus, porque Deus quer tratar com as nossas falhas de caráter, Ele quer tratar com a nossa
esse ensinamento que a gente recebeu do mundo, que o que a gente precisa é se afastar das pessoas. A gente precisa de distância. A gente precisa nem saber o que é que está se passando. O mundo nos ensina a passar assim pelos vizinhos, pelas pessoas que a gente conhece, e dizer está tudo bem, e já esperar que diga que está tudo bem, porque ninguém quer saber de alguém que diga não, hoje está tudo mal. Se uma pessoa disser para você está tudo mal, ela descumpriu o combinado. Porque o combinado é falar está tudo bem. É isso que o mundo nos ensina, mas não é esse o propósito para uma família de muitos irmãos. Nós não podemos ser indiferentes com os nossos irmãos. Então, é aquele mesmo caso dos próprios discípulos. Quando você vai observar, se você for fazer um estudo e saber do caráter, da profissão, das motivações, do estilo de vida de cada um dos discípulos, você fala, isso aqui é um grupo do impossível. Isso aqui não dá para juntar esses 12. Mas a gente até assim muito tempo falou muito isso, quando a gente estava implantando nossos pequenos grupos, aquele negócio de no mesmo barco, unidos pela cruz. Porque o que fazia com que desse liga naquele grupo era Jesus. Se tirasse Jesus, ele se matava. Um destruía o outro. Mas com Jesus no barco, e aí existem as diferenças entre nós, sim, porque nós somos pecadores, infelizmente, mas Jesus Cristo está agindo para resolver a síndrome de Caim de cada um de nós, para que nós possamos ser bênção na vida uns dos outros. Então, eu quero pensar aqui com você sobre os problemas de Caim e o que é a série de problemas de Caim. Não vou falar todos, mas alguns importantes aqui. Mas o meu objetivo com isso é que você esteja avaliando você mesmo e se perguntando: você se importa com o seu irmão? Será que você também compartilha os problemas de Caim? Será que eu? Porque Caim, um problema de Caim, por exemplo, o primeiro que eu vou citar aqui, é que Caim participa da família. Ele é da família. Mas ele tem um propósito de vida equivocado. Ele não tem um propósito da família de Deus. Ele tem um propósito diferente. O nome Caim significa adquirir. Parece até que faz um sentido com a prática de vida dele, porque ele era uma pessoa que queria tudo para si. Ele é uma pessoa muito preocupada consigo mesmo. Ele tem um projeto de vida focado no eu. Quando ele traz a oferta, ele não traz o eu. Ele traz o suficiente na cabeça dele. Isso aqui dá para marcar a presença. Eu preciso do favor do Senhor, mas também não vou colocar 1 milhão aqui. Por quê? Agora, Abel ele já tem uma disposição muito diferente, porque Abel ama o Senhor. Então Abel diz: vou levar uma oferta para o Senhor, ele leva o melhor. Mas Caim, para Caim, aquele negócio ia atrapalhar o projeto de vida dele. E quando aí ele começa o problema dele com o que está acontecendo com Abel. Abel, a Bíblia diz que Abel e a sua oferta, Deus aceitou, Deus se agradou de Abel e da sua oferta, ao passo que de Caim e da sua oferta não se agradou. A síndrome de Caim é a mesma que ocorreu ali, passou de relance na vida de Pedro, quando Pedro disse para Jesus que ele não devia ir para a cruz. Porque Jesus, a partir do momento em que eles declararam, Pedro declarou: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, aí Jesus falou, entenderam, né? Agora que eles sabem quem eu sou, eu vou explicar como que vai se dar o ato da salvação, como é que isso vai se desenrolar. Então a Bíblia diz que a partir daquele momento Jesus começou a lhes dizer que era importava que o Filho do Homem fosse preso, fosse maltratado e fosse morto por crucificação. Até como que morrer, Jesus disse que era na cruz. E aí Pedro chama Jesus à parte e diz: Jesus,
Está tudo errado. Não é assim que a gente deve pensar. Como assim ir para a cruz? Esse negócio não está legal. Tem pena de ti mesmo, Jesus. Só tem pena do Senhor mesmo, não. Porque assim, a gente tem que se amar mais, né, Jesus? Tem que só. E a resposta de Jesus é muito contundente, porque ele diz: arreda Satanás, porque não cogitas das coisas de Deus assim das dos homens. Não pensas, seu raciocínio não funciona conforme o raciocínio de Deus. Mas eu conheço quem raciocina igual a você. E quem raciocina igual a você é Satanás. Porque Satanás só se preocupou consigo. Satanás não adora a Deus. Satanás busca a adoração própria. Ele busca o seu benefício próprio. O pensamento de Satanás funciona assim: é tudo para mim. Eu vou conseguir de um jeito ou de outro aquilo que eu estou buscando. Esse é o pensamento de Satanás. É um pensamento de autoproteção. É um pensamento de fazer aquilo que é bom para mim. E o conselho para Jesus, então, que Pedro está dando, é um conselho satânico. Ele está dizendo: Jesus, não é assim que se faz. A gente tem que se preocupar com a gente. A gente tem que fugir da cruz, Jesus. E Jesus diz: isso é satânico. Arreda Satanás. Projeto de vida focado em si mesmo. É isso que nos impede de cuidar. Muitas vezes nós temos a atitude do sacerdote e do levita que passaram pelo samaritano, pelo judeu, irmão, israelita, caído. Eles passaram pelo seu irmão caído. E como dizia o presbítero Enéas, cada um pensou: o que vai acontecer comigo se eu parar agora para ajudar esse sujeito caído? Ao passo que o samaritano, quando passou, pensou: o que vai acontecer com esse moço se eu não parar para ajudar? Então, aquele que parou, e ele era samaritano, aquele que parou, ele pensa conforme Deus. Ele tem um plano de vida, um propósito de vida conforme Deus. O propósito de Deus é qual? Jesus Cristo disse o quê? Eu vim buscar e salvar o perdido. Foi isso que eu vim fazer. Meu propósito é esse. Eu vivo por isso e morro por isso. Mas Caim não tem esse tipo de pensamento. E Caim participa da família. Por isso que essa pregação não está no lugar errado. Eu não estou pregando no lugar errado. Eu estou pregando para a família de muitos irmãos que pode ter aqui no nosso meio pessoas que estão, ou porque estão na vibe de Judas, que era um impostor e um traidor, ou então na vibe de Pedro, ou às vezes enganado por um momento, por alguns pensamentos e filosofias e coisas aí do mundo que nos ensinam a cuidar muito mais de nós mesmos do que pensar no outro que está caindo pelo caminho. Então, veja que, além disso, Caim também, ele é alguém que se entrega à amargura, que transfere para os outros os problemas dele. Qual que era o problema de Caim? O problema de Caim, a gente já falou, o problema de Caim não era Abel. O problema de Caim não tinha nada a ver com Abel. Mas Caim, quando foi rejeitado, ele viu no seu irmão um competidor. Que loucura é essa? O pecado é assim, viu? O pecado te faz ser um tolo. Você vai fazer bobagem, porque essa história é ridícula. Ela é ridícula e horrível, porque o desfecho dela é horrível, mas ela é ridícula. De onde Caim tira isso? De onde às vezes a gente tira? Às vezes nosso coração está amargurado, está frustrado, e aí nós transferimos a nossa frustração para o outro, como Caim fez. Irado contra o seu irmão, e aquela ira, irmão, a ira cresce, a amargura cresce. A Bíblia diz que você não deve deixar a amargura permanecer, porque ela é como uma raiz que brota, cresce de novo, aparece, enfermiza a sua vida, destrói você. Nós não podemos deixar isso assentar no nosso coração.
ele assume uma postura de competição com o irmão. Meus irmãos, que coisa ridícula, alguém que quer ser maior no meio da igreja de Deus, alguém que quer aparecer, alguém que se sente frustrado se o outro irmão parece que vai bem melhor que ele. Que coisa ridícula é essa? Porque na verdade o problema de Caim, Deus disse para ele como que ele resolveria o problema, que o problema dele não era Abel, mas ele não vê assim, como Saul também não viu assim. Veja que Saul foi beneficiado. Saul é um covarde, ele não tinha coragem que Deus deu a Davi, mas Davi foi lá e matou o gigante Golias. Ele devia falar assim: glória a Deus, que na sua multiforme sabedoria e distribuindo dons diversos no meio do seu povo, nos deu um sujeito que, apesar de baixinho, invocado, é um sujeito guerreiro e que tem fé o suficiente para enfrentar qualquer gigante. Que bom que ele está no meio. Irmãos, que bênção quando nós temos um irmão que sobressai, que é capaz de fazer algo que nós não somos capazes de fazer. A gente tem que ficar feliz e não assumir a postura de competidor que Saul assumiu com Davi. Ele começou a perseguir Davi. Ele devia ter cuidado de Davi. Ele devia ter protegido Davi. Ele tinha que ter abençoado Davi. Mas ele era incapaz de se alegrar como se alegra, por causa das suas próprias amarguras. Porque a partir do momento que Davi começou a sair, fazer as guerras de Israel e vencer, Saul começou a ver aquilo como um problema. Por que o povo diz que eu matei milhares e Davi 10 milhares? Não gostei. E aí ele parte para ser perseguido. Isso não vai terminar bem. Corá, Datã e Abirão. Olha o caráter desses homens. Eles chegam diante de Moisés e eles dizem assim: ô Moisés, toda a congregação é santa, por que você está parecendo mais que todo mundo? Eles queriam a exaltação da congregação ou eles estavam falando era deles mesmos? É que eles achavam que não estavam no lugar devido. Talvez você está tão preocupado com a sua vida e em chegar lá e em querer ser abençoado por Deus que não dá tempo de você ver o seu irmão ao seu lado e cuidar do seu irmão. Eles assumem essa posição. Irmãos, isso é um laço terrível. Nós somos pessoas, nós somos em potencial murmuradores e blasfemadores contra Deus. Em potencial, cada um de nós aqui é capaz de reclamar. Isso tem uma coisa que irrita Deus, é murmuração. Muita gente morreu na Bíblia por causa de murmuração. E esses aqui vão ser engolidos pela terra, porque além de tudo, além da murmuração, eles se colocaram. O que eles estão falando não é contra vocês. Perceba que essa insatisfação que eles expressam a respeito de Moisés, eles estão expressando contra Deus. Por que Deus não nos colocou no lugar de Moisés? E aí Deus fala assim: eu tenho um lugarzinho melhor para você, abre a terra e chuches lá dentro. Irmãos, de Deus não se zomba. Nós precisamos levar a vida cristã a sério. Quando a gente fala de coisinhas simples como mandamentos de se cuidarmos uns dos outros, nós temos que lembrar que isso é palavra de Deus. E que a palavra de Deus, ela tem peso. Nós não podemos negligenciar nenhuma das palavras de Deus. Nós devemos ter em consideração. E se nós não estamos fazendo bem, nós temos que ter arrependimento no nosso coração. Que a solução para nós é nos arrepender e mudar. Ou sofrer a consequência de resistir ao próprio Deus. Caim é indiferente porque ele acha que ele merece mais. Então a indiferença de Caim primeiro pelos seus propósitos particulares, e ele acha que ele merece mais, e ele chega ao ponto em que ele não ouve literalmente nem a Deus, porque é o próprio Deus que vai até Caim e diz: Caim, por que você está com essa cara amarrada?
Na minha família, a gente falava assim: por que você está de tromba? A sua família fala o quê? Quando a pessoa está lá com a cara feia lá, de quem comeu e não gostou. Você está com essa cara de quem comeu e não gostou? Deus fala: Caim, por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Olha Deus interessado em abençoar. Porque Deus é assim, Deus é interessado em abençoar. Deus não é abençoador porque provoca o menino. Deus tem isso no seu caráter, Ele gosta de abençoar. E Ele fala: não é certo, você não sabe, você sabe, não sabe? A questão de Caim é que você está rejeitando. Ele não ouve, Deus fala com ele: o Caim, o pecado jaz à porta, e o teu desejo será contra ti. Mas pessoas, muitas vezes, essas pessoas que são indiferentes, eles são indiferentes com os outros, porque eles são guiados só pelos seus próprios desejos. Eu só faço o que eu quero. Meu irmão, deixa eu te contar um negócio. Fazer a vontade de Deus nem sempre vai ser agradável. Por quê? Porque a vontade de Deus, às vezes, a gente não compreende. E Deus não tem obrigação de explicar tudo, não. Porque se Ele fosse explicar, nós não temos capacidade de entender. Para gente que já criou os filhos aí, ou está criando filho pequeno, você sabe que não tem jeito de explicar algumas coisas. A gente tem que só mandar. A gente fala: por que eu mandei? Por quê? Porque eu estou mandando. Porque não adianta se eu sentar ali e passar o dia explicando, nem por isso o meu filho pequeno vai entender. E há coisas, irmãos, que nós só vamos entender amadurecendo na fé. E nós temos que entender que nós não somos maduros, mas nós devemos ser pelo menos filhos que respeitam o Pai Celeste, que dão ouvidos. Mas Caim não ouve a Deus porque ele só ouve os seus próprios desejos. E talvez esse seja o seu problema. Por que você não ajuda? Você até dá desculpa, você fala outras coisas. Eu sei que você fala outras coisas. Mas a realidade, você deve sondar o seu coração, é que talvez você não tenha espaço na sua vida, porque você deseja tantas outras coisas que tem mais prioridade para você do que o irmão Caim no meio do caminho. E é por isso que você não cuida do seu irmão. Você finge que está tudo bem. A gente fica pensando em mil coisas, né, a respeito do sacerdote, o levita que passava. Talvez o sacerdote estava passando, já estava quase na hora do sacrifício. E o sacrifício tem a hora certa. Então ele disse: eu vou fazer aquilo que Deus me levantou para fazer. É por isso que eu não posso parar. O levita tinha as suas funções no templo. Talvez, eu tenho que chegar lá. O sacerdote já passou, eu não passei ainda. Eu estou mais atrasado que o sacerdote, eu tenho que chegar lá. Formalidades. E o cara está caindo. É porque deve ser bom ser sacerdote, né? Deve ser bom ser levita. Uma vestimenta bonita. Você já viu como é que eram as vestimentas do sacerdote? Faz uma vista. Todo mundo fala: lá vai o homem santo de Deus, lá vai a mulher de Deus. Quando na verdade você não está nem aí para ninguém, a não ser para você mesmo. Você só faz o que aparece, você só quer aparecer. Esse era o caso do sacerdote do levita, mas não era o caso do samaritano, não é o caso do pecador arrependido, que se vê como pecador, que foi alcançado por Deus e que fala: podia ser eu. Esse cara foi assaltado, podia ser eu. Quem ia parar se fosse eu? Então, Caim não ouve mais, ele está surdo e ele não ouve nem a Deus. Ele só ouve os seus desejos. Então, o problema, a gente vai entendendo que é um problema de conversão genuína. Conversão. A gente sabe muito bem, porque a gente conhece o final da história, que o coração de Caim era do maligno. O coração de Caim não estava no Senhor. Por isso que ele matou o irmão, e é por isso que ele resistiu a Deus em todas as palavras que Deus falou com ele. Então, nós precisamos considerar isso. Você precisa considerar que talvez o que esteja faltando na sua vida seja a conversão genuína. Porque conversão, ela tem dois elementos em conversão: arrependimento e fé. Eu me arrependo do meu pecado e eu tenho fé que é no Senhor Jesus.
pagou pelos meus pecados, e o Senhor Jesus tem um projeto de vida para mim, de restauração e salvação. Sem a fé na obra de Jesus, não tem conversão genuína, não, só tem remorso. Agora, o definitivo, o maior problema de Caim é, então, justamente que ele não traz sobre si a imagem de Deus, ele traz a imagem de Adão, ele só traz o pecado de Adão, ele não traz. Então, ele não é, de fato, um convertido. E nós precisamos entender que de nós mesmos, o natural nosso é pecar, errar o alvo. O alvo é o cuidado, é cuidar dos outros. Mas o natural nosso não é esse. O natural nosso é satânico. O príncipe desse mundo chama Satanás. O natural nosso é nos ocupar daquilo que nos interessa. Sobrenatural e conversão. A conversão, ela faz um negócio interessante na nossa vida, porque ela não apenas nos faz ver quem nós somos e a nossa necessidade, mas ela abre os nossos olhos para a necessidade do outro. Isso é reino de Deus. Então, a resposta para o problema de Caim seria conversão genuína. Qual seria a resposta para o seu problema? Veja o que Deus faz, o que Jesus Cristo faz, porque Jesus é a resposta para o problema de Caim, do Caim de hoje, do Caim de ontem, e Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 4, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e da expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. De trás para frente eu vou dizer, Jesus Cristo está sentado à direita da majestade de Deus, ele está entronizado, ele está governando. Antes disso, ele fez a purificação dos pecados. Ele continua sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser de Deus. Nós precisamos abandonar o modelo Caim e assumir o modelo Jesus. O modelo Jesus. Ele, irmãos, nós nem sabíamos mais como é que seria um homem à imagem e semelhança de Deus. Porque depois que Adão perdeu essa capacidade, nunca mais se viu, a não ser Jesus. Jesus demonstra plenamente como é alguém que está fazendo a vontade de Deus. Ele chega ao ponto de dizer para a multidão: qual de vós levanta o pecado? Vocês ficam me esquadrinhando aí, vocês me vigiam dia e noite. Quem de vocês levanta o pecado? Porque não tem, né? Jesus é o modelo. Observe o modelo de Jesus. A gente vai falar isso na nossa última palestra. Observe o modelo de Jesus no cuidado. Mas eu estou falando disso aqui porque aquele que é convertido pelo Senhor, ele começa a manifestar em maior intensidade essa imagem de Jesus na sua vida. E o Senhor Jesus quer fazer isso com você. Como assim a imagem? Irmão, ele começa a mudar o seu comportamento. Olha só, mesmo que ele tivesse todo o direito, ao contrário de Caim, que pensava que tinha direito, que não tinha, mesmo que Jesus tivesse todo o direito, ele deu a sua vida. Compreende? Isso é expressar quem Deus é. Deus é doador, é o doador da vida. Deus é altruísta. Deus, ele não precisa de nada, ele é pleno na Trindade, ele não depende de ninguém, nada que nós fizermos vai assim ser um presente para Deus. No entanto, a atitude dele é para fora. Ele cria algo fora de si, do que ele não depende do universo criado, ele não depende dos homens criados, ele não depende de nós, mas ele se entrega até a morte e morte de cruz. Esse é o padrão, irmão, da imagem de Deus. Em Jesus é possível a mudança, e ele opera essa mudança para que a imagem dele reflita em você. Agora, como é que a imagem
dele se reflete. A imagem de Jesus Cristo se reflete nessa igreja, na igreja dele, nesses muitos irmãos, conforme Efésios 4, versículo 11 até o 16 diz. Veja que o Senhor Jesus, nesse seu planejamento familiar, de ser o primogênito de muitos irmãos, ele constitui a igreja, e ele diz lá assim, que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. O objetivo é esse aqui, que nós sejamos perfeitos, que aquele que está caído ao seu lado seja levantado e seja apresentado diante de Deus perfeito. Perfeito é o quê? Como que eu vou comparar o modelo de perfeição? Jesus. Aqui está dizendo que até que todos, sem faltar nenhum, todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Todos nós sejamos como Jesus. Essa imagem perfeita de Jesus, ele quer colocar tanto na sua vida, como usar você para imprimir essa imagem no outro. Esse é o plano de Deus. Com essa igreja caótica que é a igreja, cheia de necessidade, mas a gente cuida uns dos outros. Então Deus planejou a igreja como um corpo que coopera para o bem de todos os membros. Isso é plano de Deus. Então nós temos que concluir, diante de tudo isso que nós dissemos até agora, que em Jesus, tem que ser em Jesus, quando nós estamos em Cristo, em Jesus, nós somos a resposta uns para os outros. Olha que coisa fantástica. Olha que coisa fantástica. Porque a gente não espera nada de ninguém. A gente quer ouvir Deus. Eu quero ir lá para o monte, para o pico da bandeira, para o Everest. Eu quero subir no céu para ouvir Deus, para Deus tratar comigo. E Deus bota um sujeito complicado do seu lado. Aí você fala, isso aqui não serve, não estou buscando a Deus. E Deus quer usar a pessoa que está do seu lado. Deus quer usar as coisas loucas para confundir as santas. As que não são, para confundir as que são. A sabedoria de Deus não é conforme o homem, irmão. Deus planejou que a igreja, mesmo complicada, cheia de problemas e caótica como nós enfrentando os problemas, as dificuldades, as nossas limitações, os nossos pecados, ainda assim, habitados pelo Espírito Santo, que continuamente nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu creio que o Espírito Santo está trabalhando na sua vida agora, convencendo você de mudanças que precisam acontecer na sua vida, e você olha para você e fala assim, eu sou o nada, eu sou o mosquito no cocô do cavalo do bandido. E Deus disse, não fale isso. Você é quem que eu digo que você é meu filho. Sabe aquela expressão, irmão, isso aqui é tremendo demais. Você pensa, aquela expressão que Deus Pai disse no dia do batismo de Jesus estava para ser batizado. E ele diz, eis o meu filho amado, no qual eu tenho todo o meu prazer. Ele está dizendo assim, tudo que ele faz me agrada. Todos os seus atos são conforme a mim mesmo. Gente, é Ele. Olha que maravilha. Aquilo que Ele está dizendo, esse é o meu filho amado no qual eu tenho todo o meu prazer, é exatamente o que Ele quer dizer a respeito de você. E Ele está agindo para isso. E Ele está agindo para isso, usando pessoas ao seu lado. Pessoas complicadas, que trazem problema para você, que ferem você, que prejudicam você, e dão a você a oportunidade de crescer e tomar a decisão: o que é que eu vou fazer com o que fizeram comigo? O que é que eu vou fazer diante dessa situação? Meus irmãos, esse é o Senhor Jesus. Então, em Jesus, nós que estamos em Cristo e somos nova criação, somos a resposta
uns dos outros. Deus usa pessoas imperfeitas. Creia que Deus usa pessoas imperfeitas. Deus não usa super-heróis. Você acha que Deus só usa pastor? Está perdendo seu tempo, está perdendo a oportunidade de ser abençoado. Se você conhecer a Bíblia, porque também você tem que conhecer a Bíblia, para você não soltar bobagem, né? Porque aqui nós estamos falando sobre cuidar uns dos outros com a Escritura. A partir da Escritura, o irmãozinho simples chega para você, você lá com um problemão, e ele diz: Jesus te ama, mas a respeito disso eu quero, meu irmão, que você se lembre que Jesus te ama. Pronto, o Espírito Santo pega aquilo ali e faz uma maravilha na sua vida, renova suas forças, faz você lembrar de tantas promessas que o Senhor já fez para você, e faz você se levantar da cova. Não é pelo muito falar, não é pela retórica. O apóstolo Paulo disse: quando eu estive entre vocês aí, a uma certa igreja, eu estive entre vocês, eu fiz questão de não usar a retórica que eu aprendi aos pés de Gamaliel. Eu não quis saber entre vocês coisa alguma, senão Cristo e este crucificado. Nós só temos que pregar Jesus, só temos que apresentar Jesus, e não é pouca coisa não. Jesus. Então, irmãos, Deus usa pessoas imperfeitas. Cuidar é uma questão de conversão. Se você não se interessa fundamentalmente pelo próximo, você precisa conhecer o amor de Deus. Você não conhece a Deus como convém conhecer. Você não conhece a Deus como Pai. Você conhece a Deus como Deus Todo-Poderoso, um Deus que responde oração. Você conhece a Deus como Deus que cura. Você conhece a Deus como Deus que faz milagre. Você conhece a Deus como Criador de todas as coisas, mas você ainda não conhece Ele como seu Pai. Você precisa conhecer a Deus como seu Pai. Você precisa conhecer que Ele que foi que criou você e que gerou você. Vai ler João capítulo 1. Decora João capítulo 1. Os quais não nasceram da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Lembra que Deus foi quem quis você. Não interessa quem que usou, não. Às vezes o seu pai e mãe não vai caminho para você. Às vezes você nem sabe quem são essas pessoas. Às vezes foram pessoas ruins na sua vida. Isso pouco importa, porque o Senhor Jesus está na sua vida. E Ele quis você, e Ele usou quem Ele quis, e Ele pode transformar você e completar essa obra na sua vida. Entregue a sua vida a Jesus Cristo, se arrependa dos seus pecados, peça ao Senhor Jesus para ser o Senhor e o Salvador da sua vida. Se confessarmos a Jesus Cristo como Senhor, seremos salvos. Isso que diz que a palavra de Deus nos ensina. Então, é uma questão de conversão genuína. Esse abandono da síndrome de Caim só interessa a mim mesmo. É preciso que você saiba que existem pessoas que aderem à igreja e elas parecem quase assim. Aqui na igreja não tem jeito, a gente aceita e vai para o hall de membro. Eu não sei. Quem é, eu não sei. É um tal do jogo, já ouviu falar? Ele parece muito culto. Ele fala igual crente, ele responde as perguntas como um crente. A questão é que ele não vive como crente, mas não dá para a gente saber, porque a gente não é o Espírito Santo, a gente não vive 24 horas com essa pessoa. Então essa pessoa, o coração dele não está em Deus, as atitudes que ele esconde muitas vezes da igreja estão aí demonstrando. Mas se você for essa pessoa, que você ouça a palavra de Deus hoje, se arrependa, mude de vida, entregue a sua vida a Jesus Cristo, não seja jogo, seja trigo, seja filho, seja transformado, seja convertido, porque se você for um convertido, Deus vai usar você, imperfeito como você é, Ele vai usar você, porque aí, agora eu quero até falar com os convertidos, porque cuidado é um chamado para os convertidos. Por que nós podemos cuidar de pessoas ao invés de matar igual Caim? E aí, estou falando sobre uma falta de coragem que às vezes existe entre pessoas que são crentes, mas ele não tem coragem de abordar, ele não tem coragem de tratar de problemas, ele não fala sério com ninguém. Ele, quando vê a pessoa rumo do precipício, ele cala, fica na dele, porque ele não tem coragem de falar nada. Eu estou falando para convertido, porque se você não te entregar a sua vida ao Senhor Jesus, eu acredito que você, quem sabe você
entregou a vida agora ao Senhor Jesus, está aí. Eu vou orar, no final eu vou orar. E vou dar a você uma oportunidade de você fazer essa oração entregando sua vida a Jesus, se você entendeu o Evangelho. Mas eu estou falando para convertidos, aqueles que já têm o Senhor Jesus, mas que não têm coragem de aconselhar, não têm coragem de cuidar espiritualmente do outro, usando a palavra de Deus, percebe o problema, mas não aborda, porque acha que não está preparado. Eu quero falar para você o seguinte, olha. Você sabe por que nós podemos aconselhar e nós podemos ver resultado nas vidas das pessoas? Em primeiríssimo lugar, porque nós temos sobre nós o nome de Cristo Jesus. Esse é o nome que está escrito sobre nós. Atos capítulo 4, verso 10 diz assim: tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. O que eles estão dizendo? Olha, essa cura que acabou de acontecer não é para glória nossa, nós não somos ninguém. Pode parar de achar que nós tenhamos alguma coisa com isso, porque nós estamos aqui em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Sabe aquele que vocês crucificaram, mas que ressuscitou? É no nome de Jesus Cristo, e esse é o nome que nós levamos. No nome de Jesus Cristo, que esse aqui está curado. Eu quero que você se lembre que, independente da sua capacidade, da sua preparação para abordar alguém com um conselho de Deus, você precisa se lembrar, antes de tudo, que não é o conselho, mas é o poder de Deus, é o próprio Jesus Cristo agindo. Nós somos representantes de Jesus. Você precisa se lembrar disso, porque Satanás não quer que você saiba disso. E se você sabe disso, ele não quer que você use isso. Você precisa saber como você vai abordar uma pessoa, primeiramente em oração, considerando a pessoa do Senhor Jesus, e saiba que milagre é o departamento dele. Então, independente, se você tem Jesus na sua vida, você já tem motivo e poder para abordar alguém, nem que seja para dizer: meu irmão, segundo a palavra de Deus, isso aí não é assim, desse jeito que você está falando, não. É claro que o aconselhamento é mais que isso, mas em nome de Jesus, isso já tem valor. E o Senhor Jesus, ele usa coisas simples. Você pode ter coragem, abordar, porque você faz isso em nome do Senhor, por ordem do Senhor, com a presença e a ação do Senhor. É Deus quem age, é Deus quem converte, é Deus quem transforma. Nós, irmãos, nós pensamos, por que a gente pode fazer isso? Não é aconselhar e ver resultado? Porque nós pensamos de nós o que Ele nos ensina. E você precisa se lembrar disso. Mateus 14, 16 diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não precisam retirar-se, dar-lhes possivelmente de comer. O que Jesus disse para os discípulos? Você lembra dessa cena? Você lembra quando foi que isso aconteceu? Estava Jesus falando para a multidão já há muito tempo, o povo lá com fome, e no deserto. Os discípulos, preocupados com o povo desfalecer lá, falou: Jesus, eu podia encerrar o culto mais cedo aí, está demorando, e dispensar o povo aí, para o povo achar alguma coisa de comer. Ou seja, Jesus tem uma necessidade aqui que não vai ter jeito, né? De suprir. Só podia mandar o povo procurar a solução lá fora. Ele falou assim: não, quem disse que eles têm que ir lá fora procurar a solução? Dá eles boas vinhas de comer. Você conhece a história toda. Ah, mas então não tem, quantos pães tem? Tem aqui 5 pães, 2 peixes. O que é isso? Põe o povo sentado. Fé, creia. Vamos começar a agir. Vamos começar a trabalhar. E aí o milagre vem de Deus. Então, nós pensamos de nós o que Ele diz. Se Ele falou que é para fazer, vai dar certo. Se Ele falou que vai fazer, que Ele mandou, quem mandou? Jesus. Então pode ir. Pode ir. Cada um faz sua pequena parte. Nós. Agora, o Salvador salva, o Espírito Santo convence, transforma e empodera. Dá o poder. Você chega para uma pessoa que está em luta, olha, e às vezes vai ser um processo.
vencer aquela luta, superar tudo aquilo, você começou, mas você sabe que você está contando. Você tem ordem de Deus, Deus está presente naquele processo, Ele está ali para salvar, e o Espírito Santo é que vai trabalhar no coração, convencendo. O Espírito Santo vai transformar aquele coração e dar àquela pessoa o poder de viver liberto do pecado. É por isso que nós falamos do Evangelho para pessoas viciadas, nós falamos do Evangelho para pessoas que aparentemente não têm solução. Para o mundo não tem solução, mas para Jesus tem, porque nós estamos falando do poder de Deus. É esse o ponto central, irmão. É o poder de Deus, é o ponto central. É a diferença entre um bom conselho. Às vezes um bom conselho é a própria pessoa que vive, ela já sabe. A questão que nós estamos falando do poder de Deus, nós podemos, irmãos, nós temos um projeto de vida, e é por isso que nós cuidamos uns dos outros, que é em Deus. Mateus 16, 26, 27 diz: pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Porque o Filho do Homem advém na glória do seu Pai, com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. É isso aqui que guia a nossa vida. É esse encontro com Deus. A gente não está aí para... Que adianta? Que adianta outros projetos? Que adianta outras prioridades? Tudo isso vai ficar. Tudo isso vai passar. A nossa prioridade é ser achado nele. A nossa prioridade é no dia do encontro. Nós recebemos aqui, porque o Filho do Homem advém a glória do seu Pai com seus anjos, e então retribuirá. Aqui é isso que nós estamos buscando. Essa retribuição, que é lá. Por mais que existam bênçãos maravilhosas para nós, não aqui e lá agora, mas lá não tem comparação. Então, nosso projeto de vida é por isso que nós podemos cuidar. Porque a nossa vida já mudou a chavinha, nós já mudamos a chavinha, nós estamos à procura daquilo que agrada a Deus, a nossa vida está centrada em Deus. E por que nós fazemos isso? Porque tratados tratam, curados curam. Quem foi alvo do amor, do cuidado, da transformação, quem consegue já, com um pouquinho de maturidade na sua vida cristã, perceber que você pode até não ser ainda aquilo que Deus quer que você seja, mas você já não é mais aquilo que você era, que você consegue perceber que Deus está tratando e curando você e transformando você. Então, pessoas que conhecem o poder de Deus na sua própria vida, tratam dos outros. Gálatas 6:1 diz: irmão, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-lo com espírito de brandura, guarda-te para que não seja também tentado. É de pecador para pecador. Nós vamos abordar situações que nós mesmos podemos ser tentados em relação a ela, mas nós nos guardamos, nós nos preparamos em Deus, e nós não tratamos ninguém de cima para baixo, nós tratamos de igual para igual, de pecador para pecador. Nós fazemos isso porque nós fomos tratados. Então, irmãos, não é apenas apresentar conteúdo bíblico, mas a compaixão bíblica. Isso o Steve Wills, que falei no artigo dele essa semana, ele falou isso aqui, eu copiei. Não se trata de mandar a Bíblia na pessoa, enfiar um monte de Bíblia nela. É mais do que dar à pessoa a palavra, porque a palavra vai com o nosso testemunho de amor, é compaixão, nós nos compadecemos, isso é verdade. Nós nos importamos, nós procuramos ajudar uns aos outros. Isso é verdade. Então, irmãos, esse é mais do que uma instrução. O amor é o caminho sobremodo excelente, não podemos esquecer disso. 1 Coríntios 12, dons sobrenaturais. Aí depois ele fala assim: mas eu vou falar para vocês, capítulo 13 de 1 Coríntios, vou falar para vocês sobre o caminho sobremodo excelente. Não adianta nada falar na língua dos homens e dos anjos se eu tiver amor. É a mesma coisa de tocar um sino. Não serve para nada. Não adianta você ter dons de Deus, ou ter conhecimento de Deus, você está cheio de Bíblia, mas está cheio de sem amor. Nós tratamos as pessoas no amor. O amor é como se fosse o eixo, e os dons são os raios da bicicleta, sabe? Ou da moto lá, tem os raios. Se tirar os raios, a roda fica meio bamba, mas se tirar o eixo, acabou.
Amor é o caminho sobre o modo excelente. Nós tratamos em amor. E não tem nada que expressa mais a imagem de Deus do que o amor prático e altruísta, que é o 1 João 3,16. Nisto conhecemos o amor. Aqui está o amor. Deixa eu mostrar o amor para vocês. O amor é isso aqui. Nisto conhecemos o amor. Que Cristo deu a vida por nós. A marca do amor de Deus. A entrega de Cristo. E nós devemos dar a vida pelos irmãos. Mas aí não, Jesus, a cruz, aquele que não tomar a sua cruz não vier após não é digno de mim. Quer fazer outra coisa da vida? Vai fazer. Não quer seguir Jesus? Vai seguir qualquer outra coisa. Não perde seu tempo, não. Agora, se você crê em Deus, cuidado com a síndrome de Caim. Cuidado com as outras coisas, os outros desejos que estão dominando seu coração, a ponto de você não ter tempo e nem amor para com ninguém, a não ser com você mesmo. Você só se preocupa com as suas coisas. Você não é uma pessoa centrada em Deus. Você precisa estar com a sua vida nele. Então, a conclusão aqui, para terminar essa palavra, irmãos, voltando ao início, Jesus é o nosso irmão mais velho num planejamento de muitos irmãos. E o que eu li no começo aqui, Romanos 8:29, diz: portanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus Cristo fez tudo para ser o primogênito de muitos irmãos. Agora, o verso seguinte, verso 30, diz assim: e aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Olha, a obra de Deus é o seguinte: Ele escolheu você, Ele predestinou você, Ele chamou você e Ele justificou você. Obra de Deus na nossa vida. Mas sabe o que ainda está por se completar? A glorificação. E isso que é a nossa esperança, porque nós estamos num processo de transformação. Deixa eu te falar aqui. Existe um desfecho de glória na vida daquele irmão, mala sem alça, com quem você está tratando, com quem você está se relacionando, e que você ficará na dúvida se ele é joio, se ele é trigo, mas a gente não tem condição de saber. Nós temos que crer que a promessa de Deus é um completar de glória na vida uns dos outros. Então vamos ter ânimo no serviço, vamos ter ânimo ao cuidar uns dos outros, vamos ter ânimo ao pregar uns para os outros, ao ensinar uns aos outros, admoestar uns aos outros, orar uns pelos outros. Vamos ter esperança num Deus que começou a obra e que vai completar a obra até o dia de Cristo Jesus. Aconselhamento tem promessa de sucesso na vida de um crente, não tem promessa na vida de um não crente. O não crente não sabe do que nós estamos falando, ele não tem a vida dele centrada nisso. Mas para todo aquele que foi convertido, a promessa não é só de ser um predestinado, não é só de ser um chamado, nem é só de ser um justificado, mas é alguém que um dia vai chegar àquela estatura plena do varão perfeito, que é Jesus Cristo, e isso se chama glorificação. Não mais a presença do pecado, novos corpos, irmãos, até o corpo novo. Então, como é que Deus quer que nós vivamos hoje? Claro que não vai ser adotando um modelo egocêntrico de vida, vai ser adotar um modelo cristocêntrico de vida, Cristo no centro da vida. Então, Jesus não está pedindo nada para Ele mesmo. Você quer agradar a Deus? Serve o próximo. Você não vai servir Jesus, não. Você vai servir Jesus? Como que você vai servir Jesus? Servindo o próximo. Aquela palavra dele, vinde benditos do meu Pai, possui o reino que está preparado na vós desde a fundação do mundo. Por quê? Porque eu tive fome e me deste comer. Mas quando que eu te dei comer, Jesus? Quando você fez para eles. Tive sede, você me deu de beber. Agora falasse dele. Tudo aquilo que nós fazemos pelo próximo, nós estamos fazendo por Jesus. Então, irmãos, vamos parar de ser tolos. Vamos nos esforçar. Vamos crer em todas as palavras que Deus nos deu. Ele mandou a gente cuidar uns dos outros, aconselhar uns aos outros. Vamos usar as Escrituras. Nos próximos encontros nós vamos ouvir de forma mais prática algumas questões. Nós vamos ser mais ajudados na prática, mas nós sabemos, nós temos promessa de Deus de que isso é o que Deus deseja
né? Então, a gente está nessa estação cuidado, a gente quer que nós sejamos uma igreja que cuida uns dos outros, que não despreza o outro, que não é indiferente ao outro, uma igreja de crentes que acreditam no poder de Deus, acreditam que Deus transforma pessoas, acreditam que Deus pega pessoas quebradas e por um processo, às vezes pode ser longo, mas é um processo de Deus, Ele santifica essa pessoa e Ele usa pessoas imperfeitas para realizar a obra dele. Que maravilha, não é? Eu queria que você ficasse de pé e eu quero fazer 2 orações. A primeira oração é para você que de repente, confrontado com essa palavra, está dizendo, mas eu não tenho isso, eu não sou um crente. Olha, se você está incomodado com isso, é porque o Espírito Santo já está falando com você. E se o Espírito Santo está falando na sua vida, te incomodando, é porque ele está gerando fé no seu coração. Então você é um crente, sim. E você é uma pessoa que precisa de mudança, precisa entregar, confiar a sua vida a Jesus. E a gente faz isso obedecendo o princípio da palavra. A palavra de Deus diz que se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Então a primeira oração é uma oração que você precisa fazer. Eu vou fazer essa oração, mas eu quero que você, eu quero não, a Bíblia diz que você precisa fazer essa oração. Uma oração de entrega da sua vida completamente a Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. A segunda oração é para nós que muitas vezes nos sentimos desencorajados para abordar alguém. Nós precisamos ser encorajados, crer no poder de Deus, crer no poder da palavra, crer que é um ato de obediência, que Deus está presente nisso. Precisamos dessa coragem. Ou para você que talvez perceba que está sendo dominado pelos seus desejos, as prioridades estão desorganizadas na sua vida, você está passando pelo sujeito aí pelo caminho toda hora e nunca você pode parar, porque você sempre tem alguma coisa a fazer. Talvez seja isso o quebrantamento que está falando. Então são 3 motivos de oração. A primeira, todos fechem os seus olhos. Você que quer entregar sua vida ao Senhor Jesus, pode dizer, Senhor Deus, eu sou teu, eu creio na salvação por meio de Jesus, eu sei que Jesus Cristo pagou pelos meus pecados. Você vai fazer essa oração comigo agora, você vai repetir depois. Enquanto eu vou orar, você vai repetir essa oração aí, se você concordar com ela. Enquanto aquele que está entregando sua vida a Jesus faz essa oração, você que tem um desses outros motivos, faça a sua oração agora. Faz a sua aí, cada um orando por si. Senhor Jesus, eu creio que o Senhor é o Filho de Deus. Eu creio que o Senhor se fez homem, habitou entre nós, que o Senhor veio ao mundo para pagar pelos nossos pecados, que o Senhor pagou pelos nossos pecados na cruz. Eu creio que o Senhor morreu pelos meus pecados e que o Senhor ressuscitou ao 3º dia e que o Senhor retornou e está no céu, assentado à direita de Deus Pai, e que o Senhor vai voltar para julgar vivos e mortos. Eu creio, Senhor Jesus, na promessa do Senhor que diz que se confessar os nossos pecados, se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Então eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados e que o Senhor me salve. Eu entrego a minha vida ao Senhor, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, com toda a minha força, para seguir o Senhor, aonde o Senhor for, até para a cruz. Eu peço que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida. Se você fez essa oração agora, a palavra de Deus diz que você é salvo. Se você crê em Jesus e fez essa oração, você é salvo. Senhor Deus, eu oro agora pelos irmãos, ó Deus, por todos nós aqui que estamos buscando obedecer ao Senhor, cuidando uns dos outros. E nós reconhecemos, Pai, que eventualmente a gente tem se desviado,
pelos nossos desejos particulares. Perdoa, Senhor Deus, se algum desejo particular nosso se sobrepôs ao chamado do Senhor para socorrer um caído. Nós pedimos que o Senhor nos ajude a discernir o nosso papel, a colaborar uns com os outros e a buscar, ó Deus, aqueles que estão em necessidade e a sermos voz do Senhor por meio da palavra, através da Escritura Sagrada, sermos voz do Senhor na vida dessa pessoa, para edificação, para restauração, para transformação, para cura. Ó Deus, abençoa o teu povo, Pai. Nós queremos ser uma igreja igual ao teu Filho Jesus. Completa a tua obra em nós, Senhor. Abençoa cada um de nós. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo, Senhor, seja com todos nós, agora e sempre. Amém. Amém.